Graça e paz em nome de Jesus. Estamos iniciando mais um quarto de hora. É isso aí, 15 minutinhos de devocional com a palavra de Deus e depois você segue 15 minutos de clamor, de intercessão, de oração. Não se esqueça de fazer 15 minutos de louvor, de adoração, mas também 15 minutos de ação de graças. É um tempo de comunhão, uma disciplina, o hábito de estar na presença de Deus. Os santos do Antigo Testamento, eles haviam sido ensinados de que Deus exaltara acima de todas as coisas o seu próprio nome, a sua palavra, né? Então veja só, Salmo 138, 2, inclinar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome, pela tua benignidade, pela sua verdade, pois engrandecestes a tua palavra acima de todo o teu nome. A palavra de Deus tem uma importância, tem uma valia, a palavra de Deus tem um poder, tem uma autoridade, por isso que a gente tem que meditar na verdade da palavra de Deus. Os cristãos do Novo Testamento precisam aprender plenamente a exaltar em perfeita obediência a palavra que sai dos lábios daquele que é a palavra. Aqueles que oram em Cristo devem aprender o que aqueles que oravam nos tempos de Moisés já haviam aprendido. O próprio Senhor Jesus, ele vai dizer ali no deserto, quando ele está sendo tentado, né? Mateus capítulo 4, versículo 4, ele respondendo disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E isso daí, na verdade, ele está citando o Pentateuco, ele está citando Deuteronômio 8, 3. A vida de Cristo que flui por meio de nós e nas palavras de Cristo em nós, isto é o que dá poder à oração. Ambas sopram o espírito de oração e geram um corpo, o sangue e os ossos da oração. Então, portanto, é Cristo orando em mim, Cristo orando através de mim e por meio de mim e todas as coisas que farei que são a vontade de Deus. Minha vontade se torna a lei e a resposta, porque também está escrito, João capítulo 15, versículo 7, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Jesus estabelece que dar frutos ocupa o primeiro lugar na oração. E olha só, nesse mesmo capítulo de João 15, versículo 16, ele vai dizer assim, não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis frutos e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, ele vô-lo conceda. A esterilidade não pode orar. Somente a capacidade de dar frutos e tal realidade são capazes de orar. Não se trata de uma frutificação passada, mas presente, fruto que permaneça. Fruto, o produto da vida, é a condição da oração. Uma vida vigorosa o suficiente para dar fruto, muito fruto, é a condição e a fonte da oração. Naquele dia, vocês não me perguntarão mais nada. Eu asseguro que meu Pai dará a vocês tudo o que pedirem em meu nome. Até agora, vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Está registrado em João 16, 23 e 24. Naquele dia vocês não me perguntarão mais nada. Não se trata de resolver enigma, nem de revelar mistérios e nem de questionamentos curiosos. Essa não é a nossa atitude, não é a nossa obra sobre a dispensação do Espírito, mas é orar e orar muito. A oração verdadeira em muito aumenta a alegria do homem e a glória de Deus. O que vocês pedirem em meu nome. Evangelho de João, capítulo 14, 14, nos diz, se pedirem alguma coisa em meu nome, eu o farei. E é interessante a gente observar que Cristo está dizendo, peçam meu nome e o Pai vai responder, vai dar a vocês. Tanto o Pai quanto o Filho estão comprometidos em darem o que nós pedirmos de acordo com a sua palavra. A condição é pedir em o nome de Jesus.
Isso não quer dizer que o nome dele é um talismã e que age como mágica. Não significa que o nome dele adornado com pérolas dará valor à oração. Não quer dizer que o nome dele perfumado com sentimento e com o qual finalizamos nossas orações e nossos feitos farão alguma coisa. Como é assustadora essa declaração. Muitos me dirão naquele dia. Olha só, Mateus capítulo 7, versículo 22 e 23. 7, 22. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Que terrível o destino de tais trabalhadores que afirmam ter servido em nome dele, mas ter praticado a iniquidade. A condição significa muito mais do que sentimento, palavreado e nomenclatura. Significa estar no lugar de Jesus, ter a sua natureza, defender tudo o que ele defendeu, a sua justiça, a sua verdade, santidade e zelo. Significa ser um com Deus, como ele era, em espírito, em vontade e em propósito. Significa que a nossa oração é unicamente para a glória de Deus por meio de seu Filho. Significa que habitamos nele, que Cristo ora por meio de nós, vive em nós e brilha a partir de nós, que oramos pelo Espírito Santo de acordo com a vontade de Deus. Mesmo em meio às trevas do Getsêmani, com o estupor que caíra sobre os discípulos, ouvimos a severa advertência de Cristo a seus discípulos preguiçosos. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Marcos 14, 38. Como precisamos ouvir tal admoestação, despertar todas as nossas capacidades, não apenas para as grandes crises da vida, mas também como os inseparáveis e constantes participantes de uma carreira marcada com períodos de todos os lados. À medida que Cristo se aproxima do final de sua missão terrena e está mais próximo da maior e mais poderosa dispensação do Espírito, seu ensino sobre a oração assume uma forma mais elevada e cativante. No momento, passou a ser uma faculdade de graduação. Sua conexão com a oração torna-se mais íntima e absoluta. Ele se torna, na oração, o que é em tudo o mais pertencente à nossa salvação. O início e o fim, o primeiro e o último. O nome dele se torna Todo-Poderoso. Obras maravilhosas são realizadas por meio da fé que se expressa na oração em seu nome. Assim como sua natureza, seu nome cobre todas as necessidades, engloba todos os mundos e alcança todo o bem. Você não crê que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo não são apenas minhas. Ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Creiam em mim quando digo que estou no Pai e que, o contrário, o Pai também está em mim. Ou pelo menos creiam por causa das mesmas obras. Digo a verdade, aquele que crê em mim também fará as obras que eu tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. João 14, de 10 a 14. O Pai e o Filho e aquele que ora estão todos unidos. Todas essas coisas estão em Cristo, todas as coisas estão em oração no seu nome. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. A chave que destranca o vasto depósito de Deus é orar em nome de Jesus. O poder para realizar obras maiores do que Cristo realizou está na fé que pode alcançar verdadeiramente o nome dele em verdadeira oração. No final de sua vida, observe como ele insiste na oração como prevenção dos muitos males aos quais estavam expostos. Em virtude dos terrores da destruição temporal de Jerusalém, Jesus desafia em Mateus 24, 20. Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno. Quantos males nessa vida podem ser evitados pela oração? Quantas pavorosas calamidades temporais podem ser mitigadas, se não completamente aliviadas pela oração?
Mesmo em meio aos excessos e influências entorpecedoras a que estamos expostos nesse mundo, Cristo nos desafia a orar. Lucas 21, 34 a 36, tenham cuidado para não sobrecarregar o coração de vocês de libertinagem, bebedeira e ansiedades da vida, e aquele dia venha sobre vocês inesperadamente, porque ele virá sobre todos os que vivem na face de toda a terra. Estejam sempre atentos e orem para que vocês possam escapar de tudo o que está para acontecer e estar em pé diante do Filho do Homem. Tendo em vista a incerteza da volta de Jesus para julgamento e a incerteza de quando deixaremos esse mundo, ele diz: quanto ao dia e hora ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Fiquem atentos, vigiem, vocês não sabem quando virá esse tempo. Evangelho segundo Marcos 13, 32 e 33. Encontramos na Bíblia a última conversa de Jesus com os 12 discípulos no Evangelho de João, dos capítulos 14 até o capítulo 17. De fato, foram palavras solenes de despedida. Os discípulos deveriam seguir para as regiões do sacrifício, do perigo, privados da presença pessoal de seu Senhor e Mestre. Deveriam estar impressionados com o fato de que a oração lhes serviria para tudo. Sua utilidade e possibilidades ilimitadas, em alguma medida, supririam a perda que sofreriam e por ela seriam capazes de ordenar todas as possibilidades de Jesus Cristo e de Deus o Pai. Tratava-se de uma ocasião de significativa importância para Jesus Cristo. Sua obra chegaria ao clímax e receberia a coroa em sua morte e ressurreição. Sua glória e o êxito da sua obra, bem como a sua execução sob a autoridade da direção do Espírito Santo, deveriam ser transmitidos aos apóstolos. Para eles, era um momento de estranha admiração e de um pesar misterioso e peculiar. Tendo certeza apenas do fato de que Jesus iria deixá-los, todo o resto era escuro e inculpável. Jesus diria palavras de despedida e faria uma oração de despedida. Verdades vitais e sublimes seriam a medida e o conselho daquela hora. Ele lhes fala do céu. Homens jovens, fortes como eram, mesmo assim não conseguiriam dar conta dos deveres de sua vida de pregação e vida apostólica sem o fato, o pensamento, a esperança e o alívio do céu. Essas coisas deveriam estar constantemente presentes em toda doçura, em todo o seu vigor, em todo o frescor e em todo o brilho. Jesus lhes falou sobre a relação espiritual e consistente dos discípulos com ele. Um habitar tão próximo e constante que a própria vida dele fluiria nos discípulos, assim como a vida da videira se transmite aos ramos. A vida e a frutificação deles dependia disso. Portanto, exigiu-se deles que a oração fosse uma força essencial e vital. Era dela que dependia toda a força divina e aquela era a avenida e o meio pelo qual a vida divina e o poder seriam assegurados e continuados no ministério deles. Ele lhes falou sobre a oração. Ele lhes ensinara muitas lições sobre esse assunto de suma importância enquanto haviam estado juntos. Nesse momento solene, porém, aproveita para aperfeiçoar o ensino. Os discípulos precisavam perceber que tinham um depósito ilimitado e inexaurível de bênçãos em Deus e que podiam aproximar-se dele em todos os momentos e para todas as coisas, sem restrições, como Paulo disse aos Filipenses anos mais tarde: o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades de acordo com as suas riquezas em glória em Cristo Jesus. Filipenses capítulo 4, 19. Que você possa ter essa prática de oração, essa disciplina de oração, que você possa encontrar a Deus em oração. Pai de amor e Deus bendito, dá-nos forças, ó Pai, dá-nos estratégias, dá-nos direção, dá-nos, ó Pai, essa graça de estarmos com essa disciplina de oração. Vivifica-nos na verdade, aviva-nos na verdade, manifesta a tua glória, o teu poder, dá-nos sabedoria, entendimento e Espírito Santo, ensina-nos a orar a cada dia para a honra e glória de Jesus. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe
poderosamente. Se você tem sido abençoado, coloca aqui uma palavra, declara uma palavra, compartilha com alguém e assista as anteriores também lá no meu blog www.mentoriadosparamentoriar.com, sem BR, ou também na fanpage do Facebook Rede Global de Intercessores ou no canal do youtube.com/torreforte. Valeu demais e até a próxima em nome de Jesus.